O voo 609 decolou de Buenos Aires com destino ao Rio de Janeiro em uma manhã limpa de 1975. O comandante Álvaro Nogueira, 38 anos, veterano da Força Aérea, ajustou o rádio e fez a última comunicação com a torre. Altitude de cruzeiro atingida. Tempo estável. Seguiremos pela rota litorânea. O mar lá embaixo era uma lâmina azul e a cabine vibrava suave, como se o ar estivesse calmo demais. À frente, uma formação de nuvens surgia no horizonte. Nada fora do comum, exceto pela cor. Um cinza quase preto, espesso, como fumaça metálica. Álvaro pediu autorização para contornar, mas a resposta veio truncada, cortada por estática. Olhou o radar. A mancha crescia. Tentou desviar, mas a bússola enlouqueceu. O painel piscou. Em segundos, a nuvem engoliu o avião. Dentro dela não havia som de motores nem luz alguma. Apenas um zumbido profundo que parecia vibrar dentro do peito. A sensação era de queda, mas os instrumentos marcavam altitude constante. Então tudo ficou branco. 50 anos depois, em 2025, os radares da Força Aérea detectaram um ponto luminoso surgindo sobre o Atlântico, a 300 quilômetros da costa do Rio. O sinal era idêntico ao de um modelo Lockheed Electra, desativado há décadas. Uma equipe foi enviada e o espanto tomou conta da base. Um avião antigo, com o emblema da Aerolíneas, pousava suavemente no aeroporto do Galeão. Quando os militares se aproximaram, encontraram o comandante Álvaro Nogueira na cabine, uniforme impecável, rosto sereno, barba por fazer. O relógio de pulso marcava 10h17, a mesma hora em que o voo desaparecera em 1975. O combustível estava cheio, as lâmpadas intactas, nenhum sinal de envelhecimento. Álvaro acordou aos poucos, confuso. Perguntou pela torre de controle de Santos Dumont e pelo copiloto. Disseram-lhe que estava sozinho. Ele riu, achando que era uma brincadeira, até ver seu reflexo na janela. O mesmo homem de 40 anos, num mundo onde os carros não tinham motor dianteiro e o céu era riscado por drones. O governo manteve tudo em sigilo. Médicos e cientistas analisaram o avião e o piloto. O combustível era idêntico ao das amostras de 1970. Nenhum sinal de oxidação, nenhuma explicação plausível. Álvaro passou semanas isolado num centro de pesquisa. Aos poucos, começou a entender. O tempo havia passado para todos, menos para ele. Procurou sua esposa. Descobriu que ela falecera 20 anos antes. O filho, agora idoso, recusou-se a vê-lo. Os netos o receberam com incredulidade. Mas o senhor tem a mesma idade das fotos antigas. Ele andava por uma cidade irreconhecível, onde ninguém olhava nos olhos e tudo era controlado por telas. As vozes eram metálicas, os rostos apressados. Caminhou pelas ruas de Copacabana, tentando reconhecer o mar. O mesmo mar que o vira sumir. O cheiro era igual, mas o horizonte parecia outro, cortado por torres e ruídos que ele não entendia. Os jornais começaram a vazar a história. Chamavam-no de o piloto fantasma. Alguns diziam que era um impostor, outros um milagre. Álvaro apenas olhava para o céu e perguntava: onde está a nuvem? Uma noite, em uma entrevista televisionada, contaram-lhe que a Aerolíneas havia deixado de existir há décadas. Ele sorriu triste. Eu só me afastei por alguns minutos, disse. Os técnicos analisaram o gravador do avião e encontraram a última transmissão registrada. O som de estática e, ao fundo, um pulso rítmico, quase como um batimento humano. Após o retorno, começou a ter sonhos recorrentes. Estava de novo dentro da nuvem, ouvindo vozes chamando seu nome. Acordava suando frio, sentindo o cheiro de querosene e chuva. Um médico tentou hipnose regressiva, mas Álvaro entrou em pânico antes de completar a sessão. Descreveu uma luz dentro da nuvem, tão brilhante que não fazia sombra, e um silêncio que parecia consciente. Cientistas discutiram o caso por anos.
Alguns falaram em anomalias eletromagnéticas, outros em dilatação temporal causada por um tipo de plasma atmosférico. Nenhuma teoria resistiu à análise. Tudo no avião, do óleo aos circuitos, estava em perfeito estado, como se o tempo simplesmente o tivesse ignorado. Álvaro, porém, começou a definhar. Dizia que o mundo não tinha mais cheiro de chuva verdadeira. Passava horas observando o horizonte, esperando a nuvem reaparecer. Um dia, pediu para visitar o hangar onde o Eletra estava guardado. Os guardas o deixaram entrar. Ele tocou a fuselagem com a ponta dos dedos e sorriu. "Ainda está quente", murmurou. Naquela noite, o alarme do aeroporto soou. O avião havia desaparecido do galpão. Câmeras de segurança mostravam apenas uma luz intensa preenchendo o espaço. Depois, nada. Nenhum som, nenhuma sombra. Dias depois, pescadores relataram ver, sobre o mar, um ponto luminoso flutuando entre nuvens negras. Diziam que ouviram um motor antigo, pulsando como um coração cansado. As autoridades encerraram o caso. Oficialmente, o voo 609 jamais retornou. O registro foi arquivado como anomalia atmosférica não explicada. Mas há quem diga que em noites de tempestade, rádios amadores captam uma voz antiga, rouca, chamando por controle aéreo, Electra 609, mantendo altitude, céu limpo à frente. E logo depois, silêncio. O mesmo silêncio que separa o que foi e o que nunca deixou de ser.